Mas olha só, irmãos, eu queria ler com os irmãos em Colossenses 1, a partir do verso de número 9 até o verso 14, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aqui. Eu queria assim compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre essa questão do jejum, porque a igreja ela tem a mente de Cristo. A gente precisa pensar, né, acima dessas coisas e tudo. E aproveitar, digamos, a oportunidade, né, para poder fazer o que é certo, para poder fazer aquilo que é bíblico, né? Aproveitar essa oportunidade e fazer aquilo que agrada a Deus. Então eu fiquei assim, pensando aquelas coisas, né, meditando sobre essas coisas e tudo. Eu falei, meu Deus, como nós, né, a gente perde as oportunidades que Deus nos dá e tudo, porque, irmão, jejuar, é claro, a gente vê na Bíblia, né, vários exemplos de pessoas, de irmãos, do povo de Deus jejuando por causa de algumas situações. A gente percebe isso por causa de guerras, por causa de fome, por causa de pestes, né? Que a gente percebe o povo de Deus por causa da perseguição. O povo jejuava por causa de uma situação que estava por trás, né? Mas o que precisa nos levar ao jejum não precisava nem ser essas coisas, né? Porque nós não jejuamos porque o Brasil está passando, né, por uma pandemia, né? Porque o jejum, irmãos, é algo que precisa ser primeiramente prazeroso para o cristão, de poder ele se dedicar um tempo maior, um tempo melhor, com mais qualidade, né? Ele buscando a Deus, ele buscando a presença de Deus, né? Então jejuar, irmão, por exemplo, a gente se abstém, né, digamos aí, de uma refeição ou de algumas refeições, né, dependendo dos irmãos que jejuar um tempo maior e tudo, mas isso não precisa nem ser também um momento de abatimento, pelo contrário, né? A gente abre mão de algo que é passageiro, algo que você consome hoje, mas amanhã precisa dele novamente e tudo, né? A gente faz uma substituição, vamos assim dizer, por algo que é eterno, por algo que é glorioso, né? Por algo, querido, que vai alimentar não somente o nosso físico, mas vai alimentar o nosso coração, a nossa alma, que vai alimentar o nosso espírito. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe, por exemplo, Jesus jejuava, né? Mas por que Jesus jejuava? A gente olha geralmente, Jesus jejuou porque foi para o deserto 40 dias, porque precisou começar seu ministério e tudo. Mas Jesus não fez somente aquele jejum. E a gente não percebe Jesus preocupado com perseguição, Jesus preocupado, né, com doença e tudo, porque ele governava todas essas coisas como governa até hoje, e ele continuava jejuando. Então, quando eu olho para a palavra e vejo Jesus jejuando, eu vejo mais uma satisfação que ele tinha de poder estar na presença do Pai, né? Ou preocupação nenhuma por causa dos conflitos exteriores que o cercava, por causa, né, da oposição, vamos assim dizer, política ou oposição religiosa que ele enfrentava diariamente no seu ministério, né? Então, o prazer de Jesus era de estar com o Pai. Um relacionamento é algo mais íntimo que ele tinha com Deus, com o Pai, do que por causa dos problemas externos, né? Então, eu acho que é esse jejum que Deus espera da sua igreja, né? É um desejo, é um anseio que a igreja precisa ter, de ter uma qualidade melhor de um relacionamento com Deus, e não por causa de uma situação externa, né, que tem nos assolado e tudo, e que nós estamos aí, né,
fomos conclamados, né, para poder participar desse jejum. Então, eu costumo dizer que a refeição que eu mais gosto de fazer é a primeira, é o café da manhã. É comer aquele pãozinho de sal, né? Grave isso aí, seja, comer aquele pãozinho de sal de manhã. Né? É aquele, que não está podendo comer mais aqueles, né? É aquele. Né? Então, é a refeição que eu mais tenho o prazer de fazer, Valdir, né? Aí depois dessa, vem um almoço, né? Claro, depois vem um lanche da tarde e tudo, porque ninguém é de ferro também. Mas você abre mão de algo que lhe é prazeroso, né? E parece que a gente quer trocar por algo penoso. Eu disse assim, parece que o jejum é abrir mão de algo prazeroso por algo penoso, né? E na verdade não é assim, você abre mão de algo que lhe é prazeroso por algo que é mais prazeroso ainda, que é estar com Deus, né? Em jejum, em oração, né? Então, eu meditando esses dias, nós temos falado muito sobre essa questão de fé, as mensagens que a gente ouve agora é sobre a questão de fé, outras mensagens que a gente ouve agora também é sobre a questão do arrependimento, né? E glórias a Deus por isso, porque toda a mensagem, né, ela é bem-vinda para nós como igreja, porque todos nós precisamos realmente, todos os dias, nos arrepender, né? E precisamos também de fé para poder lidar no nosso dia a dia. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer, né, também nessa manhã para os irmãos, compartilhando com os irmãos, é que o texto que nós acabamos, né, de ler, esses versículos que nós acabamos de ler, principalmente o versículo de número 13, ele diz assim, o qual nos tirou, né, da potestade das trevas. Tem uma versão que diz, né, que Jesus, ele nos tirou do império das trevas, do império das trevas, e nos transportou, né, para o reino do Filho do seu amor, né? Então, essa palavra, querido, ela é uma palavra que ela produz muita fé, muita confiança no meu coração, né? Primeiro, por quê? Porque primeiro não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu, né? Então, se Deus nos escolheu, então somos nós que estamos na mão dele e não ele em nossas mãos, né? Então hoje nós estamos o quê? Nós fazemos parte de um reino, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós temos um amo sobre a nossa vida, nós temos um Senhor sobre nossas vidas. E querendo ou não, irmão, nós temos que admitir que nós estamos na mão de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Quer dizer, nós temos uma segurança tão maravilhosa em Deus, Robinho, né? Que se Deus quiser nos chamar nesse tempo, glória a Deus por isso, né? Se Deus não quiser nos chamar também nesse tempo, bendito também seja o Senhor por isso. O importante é o seguinte, é a certeza que nós temos no nosso coração, né, que partindo agora, ou partindo amanhã, ou daqui a uns anos para frente, nós sabemos que nós estaremos com o Senhor, porque nós fazemos parte hoje de um reino, né? Nós estamos debaixo hoje de uma autoridade que foi estabelecida sobre nossas vidas. Outrora nós estávamos debaixo do império das trevas, né? Que nós não tínhamos segurança nenhuma, pelo contrário, nós estávamos oprimidos, escravizados, mas Deus nos tira de lá e nos transporta, né? Esse verbo transportar aqui é o mesmo que fazer mudança, né? É como a gente vai mudar de um canto para o outro, pega nossas coisas, põe no caminhão e ele nos transporta, ele nos leva para outro lugar. Foi justamente isso que Jesus fez. Ele nos arrancou, ele fez a nossa mudança, né, para uma nova habitação, para o novo império, né, para o novo reino. E isso para nós, querido, é gratificante. Por quê? Porque isso traz segurança para o nosso coração, né? A gente vê tantas pessoas abaladas, né, com o que está passando aí no dia a dia e tudo, mas assim eu não consigo, graças a Deus, sentir esse medo todo, sentir esse temor, esse pânico todo, né? Porque o nosso coração ele está fundamentado nessas verdades bíblicas, e eu acho que é isso que está faltando para muitas pessoas hoje, né? Porque esse tempo, como nós temos dito, né, geralmente aqui nos nossos cultos, é tempo, querido, de nós crescermos, de nós conhecermos um pouco mais o nosso Deus, né, de nós termos uma profundidade maior naquilo que verdadeiramente nós cremos, né? E a gente percebe muitas pessoas dizendo sobre a questão das pessoas que estão lá no mundo, né? E principalmente, né, no carnaval agora, teve pessoas que brincaram, né, com Deus, com Jesus, fizeram zombarias, né, com o nome de Deus e tudo, e a gente percebe as pessoas dizendo o seguinte, olha, com Deus não se brinca, e não se brinca mesmo, né?
porque o apóstolo Paulo vai dizer que de Deus ninguém zomba, e porque tudo aquilo que nós semearmos, plantarmos, é aquilo que nós vamos colher e tudo. Mas uma coisa, mas precisa ficar certa para nós. Biblicamente falando, a gente percebe o seguinte, que Deus, ele traz juízo mesmo sobre as nações. Isso é fato, né? O ímpio, ele está debaixo de um juízo de Deus. E a gente percebe a manifestação desse juízo, né, constantemente. A igreja, né, ela está debaixo desse juízo. Eu vejo aquilo como o apóstolo Paulo nos ensina, né, em Coríntios, né, Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando o seguinte, falou, quando vocês são julgados, vocês estão sendo disciplinados para não serem condenados com o mundo, né? Quer dizer, o juízo de Deus para a igreja, ela é uma disciplina, e a disciplina de Deus para a igreja, ela é sempre boa. Por quê? Porque a disciplina de Deus para a igreja é justamente para poder nos livrar de uma condenação. A disciplina de Deus é para nos levar a uma vida de conserto, para que nós sejamos alcançados no dia dessa graça maior, que é a salvação, quando Cristo voltar para poder buscar a sua igreja, né? Então, quando eu começo a olhar, irmãos, para a palavra de Deus, para as Escrituras, eu não consigo entender, irmão Robinho, Dani, né, o presbítero Elias, irmão Sérgio, o porquê de tanto medo, o porquê de tanto terror que tem acometido o querido povo de Deus. Eu não consigo entender essas coisas, porque se é juízo de Deus para as nações, isso é fato, a gente vê isso na história bíblica, né? Isso acontece constantemente. Se é juízo de Deus na igreja, o juízo de Deus para a igreja não é condenatório, né? Mas é para salvação, é um conserto que Deus está exigindo da sua igreja. Então, quando a gente olha para a palavra, de todas as formas, o que Deus está fazendo é bom, ele é perfeito e ele é agradável, né? Então, quando eu estava saindo da minha casa para poder vir hoje, nessa manhã aqui para a casa de oração, para a igreja, né? Aqui para o tabernáculo e tudo, eu vinha louvando a Deus. Falei, eu vou aproveitar o máximo esse tempo nesta manhã para poder fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Porque um outro propósito, querido, nesta manhã, que nos trouxesse à igreja, como uma convocação do nosso presidente, estaria bem aquém daquilo que nós precisamos ter no nosso coração quando nós tomamos alguma atitude de poder orar, jejuar e de cultuar a Deus. Eu acho que o propósito da igreja, ele está muito acima de qualquer outra coisa, né, que o homem ou que as nossas autoridades pudessem pedir isso para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, esta palavra nesta manhã, e eu vi agora também um pouquinho dos irmãos aí também, aquilo que Deus tem colocado no coração dos irmãos, né? Vamos passar já a palavra ao nosso irmão presbítero Elias, em nome de Jesus. Pastor, interessante nessa palavra que começou aqui de Colossenses, né? Dentro desse contexto, eu acho que primeiramente esse propósito traz uma definição muito interessante de compreender a vontade de Deus dentro desse contexto. Por que isso, né? E o senhor foi falando, me levou àquele versículo tão conhecido, acho que não tão mais inserido no contexto atual da sociedade, desse mundo, de 2 Crônicas, né, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Interessante que nesse versículo, eu vou levar nesse versículo de 2 Crônicas, ele começa com uma conjunção, se. E no original não muda, ela é se. É algo condicional. Então, se, depois algo importante que o pastor também falou, o meu povo, você falou, nós somos dele. Interessante. A misericórdia de Deus, mesmo dentro daquele cenário, chama aquele povo de seu. Se o meu povo, e o que eu fico analisando, e Deus tem misericórdia de mostrar a saída. Estão captando? Está entendendo, pastor? Sim. Se é meu povo, mas se eles fizerem assim, fazer o quê? Se orar, me buscar, se humilhar, e tem o que o seu pastor falou também, se converter. Converter é arrependimento, é mudar o rumo do negócio. Então, quando eu começo a entender que o propósito de Deus é para eu fazer tudo isso na minha vida, não precisaria ter aclamações a nível mundial. O povo já viveria, não, eu já estou orando, mas claro, o presidente está pedindo, eu vou continuar.
Entendendo? E vive uma vida de conformidade com a palavra. Então, se o meu povo é condicional, se ele humilhar, se me orar, buscar a minha presença, se converter, eu ouvirei, sararei, perdoarei os seus pecados. Então mostra que dentro de muito cenário que o pastor falou também, nós estamos falhos com Deus. Então é uma correção que Deus nos traz. E acima de tudo isso ainda, tá, pastor? Eu vejo assim, a misericórdia de Deus. Ele querendo que ninguém se perca, querendo que muitos, o máximo possível, se volte a Ele. Mas uma necessidade, mas aonde a bondade de Deus nisso, Elias? Deus fazendo isso. Isso é bondade de Deus, que lamentavelmente não seria necessário se o povo todo estivesse totalmente buscando a Deus. Não seria necessário isso. Deus estaria afastando, que também é bíblico. Deus afasta a peste. Só que Deus também manda a peste da mesma forma. Ele envia a praga, ele manda a doença. Então é lamentável que, eu acho que esse cenário, depois de passar, concordo com o pastor, tem mais pessoas morrendo pelo pânico. Isso não é relatado. Tem muitas pessoas morrendo pelo pânico. E aí, mas eu peguei, eu estou aí, essa pessoa dá um espirro, eu peguei, preciso de ver, eu precisei sair algumas vezes. É impressionante, as pessoas estão assustadas, as que necessariamente precisam sair. O pânico é geral, e isso é normal, diante de uma pandemia, né, dessas, o que acontece é isso, e isso é vivido em todos os reinos. Vamos levar para o lado tão simples às vezes, que eu gosto muito, no reino animal. Você vê uma leoa, às vezes, ele vai para matar um búfalo, tem lá centenas, milhares de búfalos, ele leva pânico para aquele grupo todo, dissipa, afasta o grupo, o que tiver mais vulnerável, ela vai lá e... O que o diabo está fazendo? Exatamente isso com o povo de Deus. O povo é forte. Mas Deus nos chamou, nós somos um povo forte. Só que o diabo sabe, pastor, onde mexer com isso. Ele afasta o povo, deixa o povo assustado, ele vai achar o vulnerável. Por mais que o vulnerável depois esteja lá no meio, anteriormente, Dani, esteja no meio, protegido, no pânico, ele vai ser exposto, porque os mais fortes, estão me entendendo? Só uma colocação, que eu gosto muito do reino animal, entendendo? Então, às vezes é isso que acontece. Aí a gente fica abastando, rapaz, como é que uma leoa dessa, 160, 180 quilos, abate um búfalo de 800, 1 tonelada? O pânico, o medo. Então o medo nos sucumbe. Então até um ponto nós estamos confiando, isso foi falado nas lives dos jovens, né? Nós estamos andando sobre as águas, mas quando eu olho para o problema, eu começo a sucumbir. Enquanto eu olho para Jesus, lembrei da música, eu olho para Jesus, não vou cantar aqui não, porque, né? Mas e o Sérgio está gravando ainda, hein? Então quer dizer, mas enquanto você olha para Jesus, você está forte, você está fortalecido, você está caminhando sobre as águas, sobre as nuvens, está pairando. Mas quando você olha o problema e fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu tirei Jesus de cena, eu tirei o mestre da minha visão, o que me vejo agora é só problema, e infelizmente é isso que o diabo quer. É tirar a igreja de um propósito, de uma unidade e trazer o pânico à sociedade e matar muitos crentes, não só fisicamente, claro, espiritualmente, ao pânico. Não, pastor, então essa palavra nos traz primeiramente, nós temos que conhecer a vontade de Deus, né? Esse propósito de orar, de buscar, mostra que nós estamos o quê? Compreendendo a vontade de Deus, porque nós estamos mais próximos dele. Peraí, eu acho que é isso que Deus está querendo. E Deus não revelou, como foi lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, eu perdoarei, eu converterei, eu mudarei a cena. Nesse caso, Deus revelou qual era o caminho. Mas muitas vezes, pastor, nós não teremos isso. Nós vamos precisar buscar Deus mesmo, de uma vida comum, naturalmente está buscando a Deus. Aí eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a vida da igreja. Eu vou entender a necessidade do meu irmão, porque Deus vai me revelar, a sua palavra vai revelar, Robinho, o que o outro está precisando, o que a vida, o que o outro está passando, porque eu estou buscando a Deus. Eu vou começar a sentir o que o outro está sentindo. Então eu acho que nunca houve, pastor, eu não me lembro aqui de uma comoção tão grande, de um movimento tão grande. Talvez, aí dizer, agora qual é a desculpa de dizer, eu não tenho tempo para orar a Deus, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Que desculpa está tendo? Você está tendo todo o tempo,
está tendo todo o tempo. E a Bíblia nos ensina sobre isso, né, pastor? Quando nós não tínhamos essa pandemia, nós não estávamos remindo o nosso tempo. Nós não estávamos administrando o nosso tempo. Dani, nós não tínhamos tempo para Deus. Ah, mas Deus sabe, ainda coloca Deus lá ainda como testemunha. Mas Deus sabe da minha correria. Deus sabe. E agora, né? E agora? Deus está sabendo que está buscando Ele? O que foi falado também lá, né? Um pouquinho. Então, será que nós estamos lá em secreto? Tá. Será que nós estamos lá em secreto? Mas é bacana, né? Mateus está falando tudo ali também, né? Então, graças a Deus, será que, pastor, Deus está nos vindo em secreto? Para que Ele também responda-nos em secreto. O responder em secreto é responder na sua intimidade, na minha intimidade. Do outro, né? Do outro também. Porque aí eu sei, é Deus que está falando. Eu não divulguei, não propaguei, não joguei para os ares o que eu quero. Eu simplesmente levei para Deus. Aí Deus vem com resposta. Aí é Deus falando. Verdade. O diabo não tem nada dessas qualidades. Esses atributos é só a Deus. O diabo ouve e faz e age. O diabo, Deus não. Ele fala ao seu interior. Então, pastor, Deus abençoe. Amém. O presbiteriano estava falando, né, sobre essa questão, e eu me lembrei de um testemunho do irmão que há muitos anos congregou conosco, né, que era o presbítero Abel. O presbiteriano deve lembrar dele e tudo. Ele sempre nos contava uma história, né, e Dani. Ele diz o seguinte, que dois irmãos estavam andando no meio da mata, da floresta e tudo, e de repente começou uma tempestade, né? E essa chuva era tão forte que começou a quebrar galho, derrubar árvore e tudo. E eles correram e tudo e acharam lá um barraquinho no meio lá da floresta e tudo, e os dois, ó, dentro do buraquinho, entraram dentro lá desse cômodozinho lá e tudo, de madeira e tudo, ficaram lá. Aí um irmão olhou pro outro e falou, irmão, vamos orar, porque a tempestade está grande e tudo. O irmão falou assim, não, irmão, a hora de orar já passou. Que era enquanto a tempestade não tinha chegado. Ele falou que agora é a hora de confiar, né? Agora é a hora da gente confiar para o Deus que a gente já vinha orando. Então, infelizmente, Elias, tem crente que ele só vai orar quando a tempestade chega, né? E tem cristão que não importa para ele se é com tempestade, é com bonança, ele já tem uma vida de oração. Então, quando a tempestade chega, o que ele faz? Ele simplesmente confia no Deus que ele já vinha, digamos, buscando, né, no seu dia a dia e confiando em Deus, né? Vamos passar para a Dani agora ou para o Robinho? O presbítero estava falando aí e eu achei interessante, ontem a gente estava nessas lives, está sendo bênção, graças a Deus, né? E a gente esteve recebendo um pastor, acho que é pastor ele, né? Não sei se é Rogério, lá da igreja lá em Santa Maria. E a gente estava comentando ontem sobre essas questões, né? E até um comentário, como o senhor falou, e o que o presbítero Elias falou, para uns hoje é tempo de exercer fé, né? Para outros hoje é buscar essa fé que não tem, né? Mas para todos, eu acredito que é um tempo de arrependimento. Porque para quem exerce e para quem está buscando, eu acredito que para todos esse tempo de arrependimento. Fiquei bem feliz sobre esse comentário do nosso presbítero Elias, porque ontem eu estava lendo o livro de Neemias, e enquanto eu comecei a ler, eu fiquei chorando bastante sobre Neemias 1. Porque Neemias, ele era um homem de Deus, né? É tanto que o primeiro posicionamento dele, Neemias 1,4 vai dizer, né? A primeira coisa que ele fez, né? Ao ouvir todas essas palavras, eu sentei, né? Chorei. E aí ele diz que orou e jejuou por alguns dias, né? E a gente vê hoje uma igreja preocupada, mas não uma igreja angustiada. Porque preocupação é diferente de angústia. Eu acho que esse é o capítulo 3, 4, estava lendo, li até o 8, até o 5 ontem de Neemias. E ele fala a respeito do que os tempos estavam passando, todo o processo que o povo de Neemias, o povo de Deus passava. E a primeira frase, quando Deus começa a citar, né? O povo entrava no tempo de angústia, aí se arrependia, aí eu ouvia. Depois o povo se rebelava de novo e Deus começa a falar, né? Várias vezes Neemias começa a escrever sobre isso, porque o povo sempre entrava nesse tempo de angústia. Só que a angústia é demonstrada por Neemias, que não era uma preocupação, meu Deus do céu, como hoje, né? As pessoas se preocupam, mas não entram nesse ambiente de angústia, porque esse ambiente de angústia nos leva ao jejum e à oração. E isso deve ser constante, né? Porque hoje a gente vê, vamos lá, departamento de criança, departamento de adulto, de adolescente, de idoso. Você não chora mais pelas crianças que ouviram ali, mas não vão
não chegam ao arrependimento, não levam aquela passagem. Você não chora mais pelos seus jovens enquanto está tendo aquele momento. Você não chora mais pelos seus velhos, pelos seus homens, pelas suas mulheres. A gente espera um tempo como esse, né, para simplesmente se preocupar, mas não para entrar realmente e entender esse processo todo de Deus. Como o pastor falou, né? Para nós o juízo de Deus é para correção, mas para o mundo é condenação. Então, se eu não entendo esse processo, porque se eu entendesse, eu ia entrar nesse tempo como Neemias fez. Eu acho que a partir do versículo 5 ele vai dizer: eu pequei e não só o meu. Ele começa a pedir perdão por todo o contexto, né? E Crônicas ele vai dizer isso, né? Que Deus manda a peste, né? É Deus falando a Salomão, acho, né? Olha, se eu cerrar o céu, né? Se eu fechar ali e mandar a praga, e aí? Mas se vocês, né? Então, Deus não estava dizendo só se vocês estão errados, mas se o outro estiver errado, você vai conseguir orar por ele, clamar por ele. E Neemias fez isso: Senhor, eu errei, não só eu, meus pais. E os pais dos meus pais, e todo mundo errou. Eu sei que não é só a gente que está aqui, todo mundo errou, mas eu, Deus, estou me colocando nessa posição. Eu estou tão angustiado que eu vou parar e vou pedir perdão, não só por mim. Então, hoje quem pode mudar o quadro é a igreja, porque o mundo não consegue compreender isso. Você vê pessoas continuam bebendo, né? Continuam se prostituindo, continuam... Eu fui na loja ontem, olhar como é que estava lá, e distribuidora continua vendendo cerveja como nunca, os frigoríficos continuam vendendo carne para churrasco, e as pessoas continuam. Então, quem é que pode mudar essa situação? O essencial pode abrir, né? As lojas essencial pode abrir, né? E aí, quem pode mudar esse quadro? É Deus que chama a igreja para esse tempo. E para a gente ele está nos chamando, não é para nos condenar, né? É para realmente nós possamos ser salvos, mas para que pessoas possam ser alcançadas. Eu acredito que no fim desse tempo pode vir uma grande colheita, pode vir uma grande colheita de almas aí, de pessoas que vai ver e vai conseguir compreender: nossa, nós estávamos errados, olha eles clamando por nós. Essa praga só saiu porque a igreja de Jesus se posicionou. Estando vivo, Robinho, somando o que você está falando, vai falar assim, ó, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui agora. Sim. Entendeu? Então, a conversão, o pastor falou, você está falando agora. É verdade. E esses dias, né, eu não tenho outra palavra assim que o Senhor tem falado no meu coração. Vai para o seu quarto, pô. Vai para o seu quarto. Você vai se arrepender. Se não tem por você, peça pelos seus, peça aqueles que você não conhece. Porque essas coisas Deus realmente, eu acredito que Deus traz, né? A gente vê que Deus traz essas coisas, mas o mesmo Deus que trouxe, Ele pode levar embora. Mas como? A solução aí você já leu pra gente. Quando o seu povo faz isso aqui, ó, para muitos que não veio até aqui, mas em suas casas. E infelizmente nós tivemos que ser convocados, né, por um homem lá, pastor Luiz Hermínio. Vamos pedir, todo mundo mandando no Instagram. E aí as pessoas, olha, isso foi profetizado, isso, aquilo, gente, mas o intuito desse processo não é Deus nos tirar, né, a praga simplesmente, mas para que a gente possa entender o Deus que nós servimos. Fazia tempo, né, que pessoas não entravam no seu secreto. Quanto tempo? O senhor falou interessante aí que Deus revela o secreto. Ontem à noite, antes de eu deitar, acho que era meia-noite que a gente deitou, e aí na mesma hora, né, tinha acabado de orar e revelar o secreto, não só meu, mas secreto do outro. Isso aqui é incrível. Na hora que eu fiquei de olhos abertos assim no escuro, o Senhor me mostrou uma amiga minha no quarto, e eu vi a cama dela, o cômodo, e ela orando. Na mesma hora eu peguei o celular e mandei 2 canções para ela, só isso. Eu disse assim, se for Deus ou não é, eu já estou tirando isso da minha consciência. E mandei 2 canções que eu sei que iam falar o coração dela. Quando é 4h25 da manhã, pastor Presbítero Elias, essa menina manda mensagem para mim. Eu estava orando. Ela fez assim, muito obrigado por ter sido usado por Deus para mim. Eu tinha acabado de chegar do monte e Deus falou ao meu coração. Agora de manhã eu fiz assim, Senhor, o Senhor não está só revelando o meu secreto. Quando eu entro no meu secreto, o Senhor revela o meu e o do meu irmão, que está precisando de uma palavra sua. E aí hoje de manhã eu me acordo com essa mensagem. Eu disse, meu Deus, 4 horas da manhã, quem está mandando mensagem no meu WhatsApp? Quando eu olho, tá ela mandando. Aí eu disse, eu vou ler agora não. Quando hoje de manhã eu li, ela chorando, dizendo que muito obrigado. Ela acabou de sair de Pernambuco para São Paulo, está morando sozinha em São Paulo, pegou o coronavírus, Deus curou ela do coronavírus, ficou bom em 1 semana. E ontem à noite, antes de eu dormir, a gente falou com ela. Eu disse assim, Júlia, você não está aí para cumprir uma agenda, você está aí para viver um propósito. E ela fez assim, Robinho, eu vou pro monte. Aí na mesma hora ela
tem lugar na van, eu vou pro monte. Quando foi agora 4h25 da manhã, Robinho, Deus falou comigo no monte. Deus falou comigo, eu ia ficar em casa, mas na hora da ligação eu disse assim, vou ligar para Robinho e para Dani, o Senhor falou conosco. Então Deus está revelando os secretos, né? Mas para quem está em secreto? E qual é a desculpa de você não estar em secreto? Então vai ter muita gente que vai passar nesse momento, vai morrer, inocentes vão morrer nessa situação. Vão sentir dores, mas por quê? Porque eles não entenderam o que Deus realmente está querendo revelar, que é o nosso interior. Nesse momento, gente que achava que estava lá em cima, no momento parado aqui, Deus já está mostrando a você, você não estava em lugar nenhum. Você achava que estava em mim. Conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra, né? Esses dias eu fui para todos os homens antigos, fui para David Wilson, fui para Leonardo, aquele Ravenhill, eu acho. Fui para todo mundo antigo, só para eu ver o que essa galera antiga estava falando, porque a gente tirou esses marcos, né? Eu acredito que hoje a gente está nessa situação porque a gente tirou esses pilares, né? Homens que pregavam a respeito de vestimenta, a respeito de arrependimento, a respeito de santidade. A gente tirou esses homens todinhos, esses homens estavam nos prevenindo do que a gente é hoje, do que eu, que você, o que esse povo é hoje. Esses homens estavam nos prevenindo. É melhor vocês ficarem nesse lugar, é melhor, porque se vocês saírem dele, vocês vão se perder. A gente tirou esses homens. Então, eu fui para esse lugar esses dias e eu vi que Deus está pregando isso há muito tempo e a gente tapou nossos ouvidos para isso, né? Então, se eu choro hoje, é porque na santa palavra de Deus já estava dizendo, né? A gente não queria ouvir, mas em tempo de angústia, Deus é a resposta. Glória a Deus. Eu estava pensando, você falando aí sobre Neemias. Neemias, ele tinha tudo para poder ficar de boa, vamos assim dizer, né? Porque Neemias, ele está lá no palácio, né? Servindo lá ao rei e tudo. Tipo assim, Jerusalém, né, quem está lá, tipo assim, quem está lá que se dane para lá e tudo, eu vou ficar aqui, né, porque quem sabe foi Deus que preparou nesse tempo para eu poder estar aqui no palácio e tudo, de boa e tudo. Mas interessante é Neemias sentir a miséria do próximo, né? Você falando sobre a questão da gente sentir, né, aí a necessidade do irmão, Deus trazer essa revelação, né, na intimidade e tudo. Tem muitas pessoas que vai passar, né, por essa pandemia e assim eu acredito que ela vai continuar do mesmo jeito, né? Ela não consegue sentir a dor do próximo, porque infelizmente nós somos assim. Eu só vou chorar, eu só vou me arrepender, eu só vou prantear se o problema se instaurar dentro da minha casa, né? Se o problema acontecer comigo, com a pessoa que eu amo muito, como esposa, filha, alguma coisa assim. Mas é interessante nós chorar por quem já está chorando, né? É sentir a dor de quem já está chorando, quem já está sentindo esse problema e tudo. Porque nós estamos aqui, graças a Deus, né, nos seus irmãos, mas eu, da nossa família, da nossa parentela, graças a Deus, Deus tem guardado, né, todos até aqui. Mas tem muita gente agora que está desesperado porque ele não sabe nem como ele vai conseguir o tratamento para o seu, né, seu familiar. Tem muitas pessoas que talvez não dormiram essa noite porque tem alguém que ele ama muito que está numa UTI. E tem muitos presbiteristas que não vão poder nem fazer o sepultamento do seu querido, do seu, né? Porque ele não vai poder convidar um amigo, convidar, né, a família toda para poder estar lá. Ele vai ter que passar, né, pelo o sepultamento de alguém que ele ama muito, sozinho, né, porque ele não pode nem compartilhar daquela dor com muita gente toda. Então eu acredito assim, que como Neemias, que já se prostrou, e chorou, e confessou o seu pecado, e o pecado do seu povo e tudo, acho que também seria a hora da igreja ter a mesma atitude, não esperar, né, porque o problema se instaure dentro da nossa casa, mas que a gente já comece a chorar e a sentir a dor dessas pessoas, porque é isso que Cristo nos ensina, né, é chorar com os que choram, né, é poder prantear com aqueles que já estão pranteando, né? Então, eu acredito assim, que esse tempo é um tempo de muito ensinamento para a igreja, né, de muito ensinamento para a igreja, e às vezes a gente fica apontando para as pessoas, Robinho, que não são cristãos, vamos assim dizer, que não tem um relacionamento com Cristo e tudo, mas a gente não poderia esperar outra coisa dessas pessoas. Ele não é templo, que ele não é habitação do Espírito de Deus, que ele não crê em Deus, que ele não foi alcançado pelo Evangelho, né?
Eu acho assim que esse tempo, irmãos, é mais um tempo de Deus com a sua igreja do que um tempo de Deus com as nações. Né? Porque ver as pessoas presbiterianas lá fora, zombando, brincando com Deus, para nós como igreja é algo normal, né? Agora o grande problema é quando vê a igreja brincando com o seu Deus. E tratar isso como normal, né? E isso ser normal. Porque querendo ou não, a gente estava caminhando, né, por um caminho totalmente adverso daquilo que a gente encontra na palavra. Né? O que a gente estava vendo acontecer dentro das igrejas, eu acredito que era algo para nós nos preocuparmos muito mais do que com aquilo que a gente estava vendo fora da igreja. Porque as pessoas que estão fora da igreja, elas não são povo de Deus. Elas não foram escolhidas por Deus. Ainda estão, né, muitos de nós acreditamos na salvação delas, né, que muitas ainda serão alcançadas por essa graça e tudo. Mas quem não é o eleito de Deus, vamos assim dizer, né, ele não vai ter esse compromisso com Deus e tudo. O problema é quando a gente vê os eleitos, aqueles que foram chamados numa vida totalmente, né, displicente, né, sem um compromisso real com Deus, né, real com Deus. Então, irmãos, vamos aproveitar então esse tempo e vamos tirar, né, as lições que nós poderemos tirar de tudo isso e crescer e amadurecer e que sejamos mudados, né, por tudo isso, não pelo problema, mas que sejamos mudados pelo Evangelho de Jesus, né, que sejamos mudados, querido, pelo poder renovador, transformador, né, que o Evangelho de Deus tem, né, sobre a vida do homem, né? Então, não sei se a Dani quer fazer a sua, né, dá pelo menos as suas considerações, né, finalizando e tudo, e colocando aí um ponto de vista, quem sabe algo que não foi dito ainda nessa manhã. Não, mas é o que sempre foi dito, né? É arrependimento. Essa é a palavra. Glória a Deus. Amém. Então, beleza, irmão Sérgio. Então, nós vamos encerrar por aqui, nesse bate-papo aqui dessa manhã, e nós vamos voltar novamente para o nosso tempo de oração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos. Irmãos, nós estamos finalizando agora, né, o nosso período de consagração aqui na igreja. E queremos continuar pedindo aos amados irmãos que continuemos orando, querido, pela nossa nação. Vamos continuar orando pelas nossas autoridades. Nós sabemos que as autoridades foram constituídas por Deus e que elas têm um papel para poder exercer dentro de um chamado de Deus. E nós, como igreja, precisamos cobrir as nossas autoridades de oração. Então, queridos, que não somente hoje, né, mas no decorrer, querido, de toda semana, no seu momento, no seu devocional, que você não esqueça de orar pela nossa nação, orar, querido, pelos nossos governantes, para que Deus, né, tenha o coração desses homens em suas mãos e que eles sejam instrumentos na mão de Deus para que a nação seja abençoada por intermédio desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe, né? E à noite nós estaremos aqui no nosso grande culto, no nome de Jesus. A paz do Senhor.